quartinho que a gente tem, que todos nós temos, desse conteúdo inconsciente, que é aquilo que está ali embaixo da água desse iceberg que a gente tem que trabalhar e a gente não trabalha. Nós aprendemos, né, social e culturalmente, que as pessoas que expressam suas emoções são fracas, né? Que expressar emoção é fraqueza. A gente veio de um período social que as pessoas tinham que ser muito racionais, inteligentes, que a gente tem que viver na ação, 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 e esse contato com o interior das nossas emoções nos fragiliza, né? Entrar em contato com as nossas emoções deixa a gente muito vulnerável. Só que o grande segredo para a cura, o grande segredo para entrar nesses corpos é abrir essa portinha e fazer a limpeza desse quarto, que já está assim, sendo acumulado de sentimentos, de dores, de tristezas e de coisas ruins e de coisas negativas desde a nossa infância. Isso é normal, isso é um mecanismo normal que nós temos quando a gente é criança, de ir colocando essas coisas no quarto, porque quando é criança a gente não tem a maturidade para processar essas coisas. Então o nosso inconsciente, como uma forma de proteção, fala, ó, eu vou colocar aqui, e toda vez que uma situação parecida com essa aparecer na minha vida, vai me vir um alerta e eu vou colocar de novo, eu não quero nem saber. Só que quando a gente é criança, tudo bem, porque isso é um mecanismo de defesa, mas quando a gente é adulto, quando a gente atingiu a maturidade, quando a gente quer evoluir, se a gente não volta e revisita os conteúdos de infância, os conteúdos de dor, os conteúdos de emoção, aquilo que a gente colocou atrás da porta, esses sentimentos infantis começam a voltar. Eu falei, muita gente, né, que tá aqui, veio aqui, né, nessa aula porque se sente muito frustrado com as relações interpessoais, se sente muito frustrado com explosões de raiva, com explosão de tristeza, com explosão de ódio. Aonde que moram essas explosões? Elas moram nesse corpo específico. É atrás dessa porta que a gente fechou tudo e que a gente não quer mais ver, nunca mais. Por quê? Porque a gente não quer ver, porque dói. Porque dói ver. Porque dói tirar conscientemente, trazer à tona e trabalhar e esvaziar. Agora, lembra que eu falei que a gente tem essa inteligência inata dentro da gente, que é essa inteligência de cura e que a gente está aqui para curar e se evoluir e tornar os seres humanos mais íntegros? Então a nossa vida, a nossa inteligência interior, ela vai colocar na nossa vida as pessoas e circunstâncias adequadas para a gente trabalhar todos esses aspectos que a gente fechou atrás dessa porta. E é por isso que as pessoas com quem mais a gente convive são as pessoas que mais nos desafiam, porque assim, quando a gente tem esses gatilhos, essas explosões que a gente às vezes acaba soltando os cachorros e descontando todas as emoções nessa pessoa, é porque a gente abriu, essa pessoa fez alguma coisa com a gente, que a gente já tinha colocado lá dentro. Prestem bem atenção, essa pessoa não foi a fonte. A pessoa de hoje, a pessoa que desperta um gatilho, ela está trazendo do inconsciente alguma questão à tona. E quando alguma coisa vem à tona, aquela coisa está pronta para trabalhar. Então aquela pessoa, no fundo, ela foi um veículo para a nossa cura. E a gente vê se a gente quiser ver. Entendem? O grande problema é que no nosso ego, o que a gente faz? A gente, ao invés de entender que veio uma coisa à tona, que é um monstro que a gente colocou nesse quartinho e fechou, a gente fica com raiva da pessoa. A culpa é dela, aí vem o ego, né? Quem fica com raiva é o ego. Eu falo que o ego, ele tá ali naquela porta. Ele decide que entra e que sai. Então a pessoa afetou o seu ego, você teve uma explosão de ódio, você solta os cachorros na pessoa, gente, e no final das contas a pessoa só tá sendo um veículo de cura pro seu interior. Isso é tão lindo, quando a gente entender que essas pessoas que chegam na nossa vida e que criam desavenças, né, e que criam esses sentimentos, elas estão trazendo à tona coisas que nós contemos dentro do nosso corpo emocional e que a gente precisa trabalhar, que está chegando para trabalhar. Gente, isso é tão verdade que pensem só, eu sei que vocês vão se identificar com isso. A gente tem algumas questões na vida, vou dar um exemplo. Tem gente que separa do marido, tem uma relação super, né, casa tem uma relação super ruim, super
cheia de conflito, a pessoa separa, casa, fica um tempo, casa, e aí quem que ela encontra? Ela encontra outra pessoa exatamente igual. E se ela trocar de marido de novo, quem que ela vai encontrar? Outra pessoa exatamente igual. Por que que ela está encontrando pessoas iguais? Por que que os ciclos da nossa vida, assim, isso, eu citei um exemplo de relacionamento, mas poderia ser uma questão financeira. Aquela pessoa que trabalha e nada dela frutifica. Ela sai de um emprego, ela entra em outro, ela sai de um emprego... Porque, gente, lá naquele quartinho, trancado lá, tem conteúdos emocionais que ela não trabalhou, que estão intrinsecamente relacionados às questões da vida dela que trazem angústia, que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem depressão. Então a gente precisa olhar com muita sinceridade para esse corpo. Para mim ele é o corpo que mais tem que ser trabalhado. A maioria, grande parte do conteúdo emocional que a gente tem dentro desse corpo, eles vêm de experiências de infância. Por quê? Porque na infância a gente não tinha maturidade mental para processar as coisas que aconteciam. Então a criança ela é muito exposta de sentimento, ela está sentindo tudo. E aí aquilo machuca, ela coloca lá dentro. Então por isso que olha só como é engraçado, quando a gente explode com alguém, quando a gente tem esses acessos de raiva, muitas vezes a gente volta com um padrão absolutamente infantil. Emburra igual criança. Você volta lá na idade que o padrão aconteceu. E é engraçado quando a gente abre o olho para isso, a gente vira, é um padrão infantil que a gente entra. Então... assim, o segredo e o grande segredo para trabalhar raiva, para trabalhar depressão, para trabalhar tristeza, para trabalhar sentimento de menos-valia, é olhar para o que está atrás dessa porta. E olhar para o que está atrás dessa porta sem julgamento, sem culpa, sem medo, sem raiva, entendendo que faz parte de ser humano. Assim, ter um olhar diferente para as pessoas que estão te apresentando isso, elas estão te dando oportunidade de cura. Ô, gente, vocês já prestaram atenção? Que assim, se for uma pessoa que a gente não tá nem aí, a pessoa pode falar, difícil que afete. Agora, as pessoas que mais mexem nesse conteúdo e que acho que disparam essas explosões na gente são as pessoas que a gente ama. A gente tem uma ligação de amor com essas pessoas porque elas são veículo. Imagina se não tivesse. Aí, ó, nem é isso, essa pessoa falou, se não falou. Agora, quando machuca e vem de alguém que você ama, por quê? Porque aquela pessoa está sendo veículo de cura.